Aos poucos a gente vai começando a nossa jornada de bate-papo, de conversa. Eu lembro que eu comento, né, sempre que eu gosto de trazer pessoas para poder vir pro meu canal, para poder aprender com elas. Desde que eu te conheci lá em 2018, eu falei assim, cara, esse cara que tem um conhecimento legal, tem um jeito bacana de explicar e de comentar sobre esses assuntos. Você já trabalha dando palestras e comentando sobre esse assunto publicamente há bastante tempo? Já há bastante tempo. Na verdade, a gente inaugurou o templo em São Paulo como templo em 2002, né? Quando o mestre me chamou para ser regente do templo em São Paulo, foi em 2002. Nessa época eu já dava aula de Xing, a convite dele, né? E dava também palestras em outras atividades, né? E aí, a partir de 2002, então, daí foquei muito mais, assim, no taoísmo, no I Ching, nesses temas, né? Bacana, bacana. Eu vou até pedir indicação pro Sua depois de livros mais específicos, porque eu tenho aquele classiquíssimo livro de Xing, de capa preta e amarela, que eu já Sim, ouvi dizer que não é uma excelente tradução. Amigos meus que são mais especializados me recomendaram buscar outras referências. Vou puxar referência contigo depois. sim, sim, tá legal. Deixa eu ver se eu já deixo aqui a mão do I Ching. Deixa eu ver do Tao Te Ching também, se ele tá aqui comigo. Eu lembro que para praticar eu comprei a. Eu gosto do método das moedas. Sim, sim, legal. Comprei umas moedinhas para poder utilizar e para aprender e para ir treinando. Sim, que ótimo. A Essas aqui. gente... Ó, legal, legal. Bom, A gente, a gente vende também os kits de Xing, aí é artesanal, né? Tem a mandala, as moedinhas a gente mandou cunhar, né? Sim, Porque quando a gente estava procurando lá na Liberdade, elas estavam muito fininhas, estava parecendo papel, né? entendi. Aí eu peguei as minhas, que eram mais antigas, chinesas mesmo, e a gente mandou cunhar, tomou como molde e mandou cunhar, Da hora. e ficou bem legal. Eu gosto bastante. Quando eu tinha uma experiência de estudar e praticar mais, eu tinha uma experiência de sentir que eu estava vendo a linha sendo formada antes dela ser formada. Até mesmo vendo quais que eram mutáveis. Aí eu ia jogando assim, pera, eu já entendi que vai sair aqui, ó, tal, 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 tal. E eu só terminava de fazer o jogo para sair exatamente as linhas que eu tava na minha cabeça. Olha que É um legal. negócio bem Tá com a bacana, antena bem legal. boa. Oi? A antena já estava sintonizada lá. Sim. Querido, eu quero então já abrir esse momento que eu já comecei a nossa gravação. Tá bom? Geralmente eu faço um começo de gravação ali não tão programado, planejado, e eu convido para você se apresentar para as pessoas do espaço da Escola Caosofia, comentar um pouco sobre quem você é, sobre o seu trabalho, para a gente depois começar o nosso bate-papo, seu narrando mais sobre a sua história, sobre a sua jornada mágica. Tá legal. Meu nome é Wagner Canalonga, eu sou sacerdote taoísta, entre outras coisas, né? De formação acadêmica, eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp e psicologia depois na Unip. Também fiz a formação em acupuntura em três cursos, né? Acupuntura da linha chinesa. E aí estudei várias artes taoístas e o próprio conhecimento do taoísmo com o meu mestre Wu Shen, com quem eu me iniciei. E aí com ele aprendi a técnica de Tai Chi da escola do pai dele, aprendi o I Ching, a Feng Shui, a astrologia chinesa, a filosofia a partir dos estudos do Tao Te Ching, meditação taoísta, e aí fui avançando, avançando, naturalmente, fiz o seminário para a formação de sacerdotes, né? E, e depois que ele faleceu, em 2004, eu permaneci como mestre regente da Sociedade Taoísta em São Paulo, né? A Sociedade Taoísta foi fundada pelo mestre Wu Shen em 1990 no Rio de Janeiro, né? E aí cresceu lá. E em 2002 a gente inaugurou São Paulo como uma filial da Sociedade Taoísta, né? E desde a inauguração ele me convidou para ser o mestre regente. E aí
A gente inaugurou o templo num fim de semana. Na sexta-feira, ele foi para a China fazer um retiro, ficou 1 ano e meio. E aí a Uau. gente teve que se virar aqui, eu e vários amigos, né, para manter o tempo. Infelizmente, correu tudo bem, a gente conseguiu manter o tempo, né, com os nossos próprios recursos, nosso próprio trabalho, né. Uhum. Quando ele voltou, já tinha um público grande, né, e aí foi bem interessante. Na verdade, eu comecei nesse caminho taoísta de uma maneira meio assim. Nunca imaginei que ia ser sacerdote taoísta, nunca imaginei que ia fazer o que eu faço. Né? Acho que a Hoje, gente não nasce e cresce na nossa sociedade esperando nada disso. pois é, né? Alguns já nascem bem orientados. Eu fui trilhando o caminho, né? Fui fazer engenharia, daí terminei o curso. Na verdade, não queria trabalhar naquela área, daí entrei num programa de trainees no banco multinacional. Fiquei lá numa área de processos, depois na área de marketing, e vi que também não era a minha praia. E aí que eu comecei a treinar Tai Chi Chuan, gostei. Comecei a estudar I Ching, que eu já era autodidata, mas daí comecei a fazer aulas de Xing. Nunca imaginei que eu poderia fazer aula de Xing no Brasil, mas fiz, foi muito bom. E depois comecei a treinar, a fazer Tai Chi, estudar I Ching, e quando descobri que eu podia estudar acupuntura também no Brasil, falei, poxa vida, acho que tem um caminho que tem mais a ver comigo, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar, fazia muitos cursos, né, de massagem, acupuntura, fazia os cursos de Xing e tal, fazia os ambulatórios todos. Eu pedi para sair do banco, mas segui por uns 3 anos fazendo o trabalho terceirizado para o banco, enquanto ia me aprimorando nos outros caminhos, né? Isso foi em que época, mais ou menos? Puxa vida, eu me formei na Unicamp em 91. Daí já entrei no banco, fiquei 3 anos. Em 93 eu comecei a treinar para Sichuan. Uhum. Em 95 eu conheci o mestre Wu Shen. E foi todo esse trajeto, eu fui fazendo muitas coisas em paralelo, nesse feriado muito interessante. Meada da década de 90, então. Foi lá na década de 90. Né? O Xing eu comecei a estudar autodidata no último ano da faculdade de engenharia, né? Uhum. Começo de 91. E já adorei o livro, né? Já comecei a fazer consultas, já tive altas experiências com o Xing lá naquela época, mas eu ficava intrigado porque eu via os símbolos e aí eu li os textos, né? E eu sabia que, e assim, tinha os comentários do Richard Wilhelm, né? Que Uhum. pelo livro do Richard Wilhelm, inicialmente. E eu entendi os comentários dele sobre os textos que os sábios tinham escrito. Wendo, Piditsou, Confúcio, eu entendi esses comentários, eu sabia que o comentário vinha daquele texto. Uhum. Mas eu também sabia que o texto vinha da observação dos símbolos. Então, os sábios, eles olhando os símbolos, eles sintetizaram uma sabedoria naqueles textos curtinhos. E eu ficava intrigado, falava, não, aqui que está a chave, né? Mas ali o livro não explicava. Né? Aham. Eu pensei, puxa vida, seria muito legal aprender isso, mas nunca imaginei que poderia estudar isso, e no Brasil ainda, né? Uhum. E depois, quando conheci o mestre Wu Shen, eu fiquei maravilhado, porque ele dava aula de Xing com o livro em chinês, aberto na frente, o livro do Wilhelm, também aberto, e a tradução que ele estava fazendo, a tradução dele, do Boa. chinês para o português direto. Aham. Né? E ele dava aula assim, ele falava muito bem português, com sotaque, mas muito fluido e fluente. E a gente tinha que anotar tudo, né? Anotava tudo, tu saía com câmera na mão, tudo. A gente tinha que anotar até o suspiro dele, porque ele já falava com a redação pronta, né? Então era Aham. só ler lá que já tinha o texto pronto. E ele era muito claro também para trazer esses conhecimentos antigos para uma linguagem contemporânea, com exemplos também muito atuais, sempre atuais, né? E fiquei maravilhado com aquilo, né? E falei, puxa vida, eu gostaria um dia de dar aula disso, né? De dar aula de Uhum. Xing e tal, mas eu sei, vai demorar umas décadas aí até eu chegar nesse ponto. E aí estudando em paralelo, ia fazendo o curso de
de acupuntura, ia fazendo curso de psicologia, tudo em paralelo nesse momento aí. E fui me direcionando cada vez mais para o taoísmo, né? A psicologia você buscou estudar como uma coisa que você sentia que estava te ajudando a entender melhor o que você estava experienciando e vivendo com o taoísmo, ou era uma outra coisa que você também pensava em usar como sendo uma profissão sua, já que você não se identificou tanto com a engenharia? É uma outra história bem interessante, né? Porque Estamos aqui para histórias. muitas histórias, né? Então, naquele período em que eu estava saindo do banco, eu estava vivendo um tipo de crise existencial, estava vivendo um momento de transformação, questionamento e tudo mais. E eu fui, na época que eu estava estudando acupuntura, uma pessoa me indicou um local, um centro de psicologia, que havia lá terapia em grupo. E eles falavam que eram terapias de vidas passadas. E aí eu falei, vou lá. E aí eu fui lá e eram realmente assim, eram dois terapeutas que tinham vários grupos, e os grupos numerosos assim, e era um ambiente muito interessante porque se combinava a análise psicológica com muitos elementos intuitivos. A maioria do pessoal lá era espírita, então tinha um monte de gente que percebia, sentia coisas e via. E os terapeutas costuravam todas essas percepções em torno do processo da pessoa que estava sendo tratada. E o negócio funcionava, que era uma beleza, né? E aí eu gostei e tal, fui lá me tratar. Só que daí os donos, eles descobriram que eu fazia Tai Chi Chuan, e aí me convidaram para dar aula para eles no parque. Daí eu Uau! comecei a ir lá, dar aula para eles. Só que eles tinham imã. Então, onde eles iam, ia um monte de gente atrás. De repente, tinha um monte de gente no parque fazendo aula de Tai Chi comigo. E daí eles me chamaram também para fazer atendimentos. Era um período que eu estava começando a fazer atendimentos de acupuntura, me chamaram para atender acupuntura lá na clínica deles. E foi um período importante, porque lá circulava muita gente e eu atendi muita gente lá, né? Tinha muitos pacientes lá. E nos momentos em que eu não estava atendendo a acupuntura, eles me chamavam para participar dos outros grupos, colaborando, né? E aí, de participar nos grupos com eles, de vez em quando um ou outro dos terapeutas ia viajar, ou tinha algum compromisso, eles começaram a me chamar para substituir, para atuar como coterapeuta. Da E hora. aí eu fui, estava funcionando bem também, tinha bons resultados, até que, passado um tempo, eles convidaram para que eu abrisse um grupo junto com outro terapeuta, né? E aí abri um grupo, né? E depois outro grupo, teve uma hora que eu estava em 3 grupos, né? Atendendo, então atendia acupuntura, atendia, fazia a terapia em grupo e seguia estudando lá no taoísmo, lá tudo em paralelo, né? E aí teve uma hora que eles ofereceram para mim, puxa vida, está na hora de você começar a fazer atendimento individual de terapia. Aí eu falei, acho que eu preciso fazer faculdade, né? Então, aí que eu fui fazer a faculdade de psicologia, e eu passei os 5 anos da faculdade atendendo, grupo e individual, né? Então foi uma experiência bastante rica. Aí depois que eu me formei em psicologia, também estava me formando lá como sacerdote no taoísmo, estava me desenvolvendo como sacerdote no taoísmo nessa época. E aí, quando o meu mestre chamou para coordenar uma filial da Sociedade Taoísta em São Paulo, aí eu saí desse espaço lá, que era no Tatuapé, e fui para o nosso templo, cuidar do nosso templo lá na aclimação primeiro, depois na Liberdade, né? Atualmente a gente está sem espaço físico, a gente segue fazendo o nosso trabalho no ambiente virtual, no online, né? A gente tem uma plataforma chamada Taoísmo Online, lá a gente disponibiliza os nossos cursos e atividades, né? Então, uma longa trajetória. Foi muito interessante porque nesse fim de semana, foi feriado prolongado, e eu fui Sim. para o interior, na casa dos meus pais, fui com meu filho, né? E na volta, a gente conversando, eu comecei a contar essas várias histórias para ele. Fiquei um tempão, né, contando histórias para ele. Ele falou, poxa, mas você fez muita coisa. E foi um período que foi muito, muito prolífico em termos de atividades, aprendizados, experiências, né? Foi um período muito, muito rico de vida, né? Fenomenal.
Nesse período aí eu tava com os meus 3, 4 anos, Olha que começando bom. ainda a engatinhar, andar, aprender a falar. Sim, olha só. Bem interessante. Eu vou ter mais perguntas para explorar sobre esse tema, sobre esse comentário que você fez da psicologia e também a conexão que você acabou vendo nesse grupo sendo formado entre psicologia e abrir espaço para o desenvolvimento da intuição, para o desenvolvimento das experiências sagradas e religiosas que eram incorporadas junto dentro da discussão, ao invés de ser uma coisa, um assunto tabu. Eu acho que é um ponto legal de gente desenvolver uma conversa, desenvolver um papo a partir do que você me trouxe da sua história. Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando ou sobre um jeito esquisito que a gente às vezes vê das pessoas tentarem reduzir o fenômeno da espiritualidade a apenas um fenômeno psicológico, ou outras pessoas que parece que reagem a isso falando, não, espiritualidade, magia, ocultismo é uma coisa completamente separada, tira Jung, tira qualquer coisa psicológica do assunto. E eu vejo que na sua experiência você viu na prática maneiras muito interessantes de combinar esses dois elementos. Você pode comentar um pouco do que você divide sobre esse assunto? Sim, eu acho interessante, inclusive, quando em 2006 eu fui para Taiwan, né? A gente teve um treinamento lá e a gente recebeu um upgrade para poder voltar para aqui para o Brasil e dar continuidade ao trabalho depois que o nosso mestre tinha falecido, né? E lá, quando o mestre de lá perguntou sobre o que a gente fazia, né? Eu falei que eu tinha feito engenharia, eu tinha feito psicologia, acupuntura, né? Ele falou, puxa vida, é uma formação completa. Quem ouve pode pensar, puxa vida, está dando tiro para vários lados, né? E realmente estava em busca do meu caminho, né? E ele olhando isso, ele viu, puxa vida, tem uma coisa na área de exatas, tem outra coisa na área de humanas e outra coisa na área de biológicas, né? Então, isso daí cria uma visão integrada. E essa visão integrada eu carreguei, né? E quando encontrei o taoísmo, isso foi uma das coisas que me encantou no taoísmo, porque o mestre Shen falava para a gente, o taoísmo é muito antigo, então dentro dele tem de tudo, é só você procurar. Né? Então, você quer filosofia? Tem, super sofisticada. Você quer oráculo? Tem de monte. Você quer práticas de artes energéticas? Tem. Você quer práticas místicas, mágicas? Tem. Você quer ritual, divindades, teologia? Tem também. Né? Você quer alquimia? Tem também. Você tem de tudo. Se você quiser, você acha lá dentro do taoísmo. E ele era uma figura muito voltada assim às origens. Ele gostava quando estudava alguma coisa, ele ia buscar na raiz, né? E ele falava para a gente que originalmente todos esses vários elementos, né, da filosofia, as artes de sabedoria, que são artes para a gente poder se harmonizar na nossa vida, e mesmo a parte da espiritualidade, religião, originalmente tudo isso era integrado, não era fragmentado, né? Aí, com o tempo, foram se separando linhas de conhecimento, então a medicina chinesa adquiriu um protagonismo e caminhou sozinha, né? Mas veio do taoísmo, né? Aí a própria filosofia e a arte do oráculo do I Ching também virou um braço forte, o Feng Shui, o Feng Shui também, a alquimia taoísta, né? Tudo isso estava integrado, mas principalmente na época das revoluções na China, Revolução Comunista, Revolução Cultural, a parte religiosa ela ficou mais abafada, porque era proibido. Né? Então, a parte da filosofia e das artes de sabedoria ficou preservada, mas a parte mais mágica e a parte mais ritualística, teológica, devocional, assim, aí ficou marginalizado, né? Porém, ficou preservado nas ilhas, né? Em Taiwan, Hong Kong, Singapura, né? Em outros lugares, ficou preservada também essa tradição do culto às divindades taoístas e da parte das magias, né? O que no continente ficou mais restrito a locais de práticas reclusas, né? Então, até tinha, mas era mais escondido, era mais recluso.
E aí o que aconteceu foi que vários mestres, depois saindo da China, levaram o conhecimento por partes. Então tinha um mestre que era de artes marciais, de Tai Chi Chuan, levava lá o taoísmo através do Tai Chi Chuan. Né? O Sim. outro que ensinava Feng Shui, ele levava através do Feng Shui. Né? O outro que era especialista em medicina chinesa, levava o taoísmo através da medicina chinesa. E aí ele foi se espalhando assim, fragmentado. Né? Uhum. Tem muita gente que às vezes entra em contato com o taoísmo e nem sabe o que é taoísmo. Né? Então tem um monte de gente que usa até a camiseta com a marca do Tao Country, que eles se apropriaram do símbolo do Tai Chi que está aqui atrás de mim, né? Uhum. E colocaram a marca de roupa, né? Uma marca Tao Country. Né? Eles usam o símbolo do Tai Chi, que é o Entendi. símbolo taoísta. Né? Sim. A bandeira da Coreia também tem um Tai Chi com trigramas do I Ching, né? E o pessoal Uhum. olha e não sabe, mas tá. O pessoal que estuda a arte da guerra do Sun Tzu está lidando com o taoísmo também, né? E Total. não necessariamente está sabendo, né? Sim. Então, acho que o grande encantamento aconteceu quando o mestre Shen apresentou isso para a gente. Olha, tudo isso está integrado, né? E conversa muito bem. Então, quando você aprende por exemplo, vai aprender medicina chinesa, você entra numa determinada linha de conhecimento. Você tem toda uma fundamentação teórica que, quando você vai estudar o Feng Shui, que é a arte de harmonização dos ambientes, né, Uhum. é a mesma. Vai estudar o I Ching, é a mesma. Né? Vai estudar a alquimia, a teologia, tudo que você vai estudar lá é a mesma fundamentação teórica. Né? Sim. Na verdade, assim, a base filosófica de todo esse pensamento taoísta, ela é sintetizada no I Ching, no livro das mutações, que é onde a gente tem os símbolos que combinam as duas energias essenciais, do Yin e do Yang, misturados vão formar todas as coisas. Né? A própria visão taoísta enxerga o universo dessa forma. Né? Duas forças primordiais, do Yin, que é o escuro, do Yang, que é o claro, que se juntam e formam alguma coisa, um fenômeno, uma coisa, uma manifestação. Né? E isso é um processo dinâmico de transformação constante dessas duas forças. E elas podem se combinar de infinitas formas diferentes, formando a miríade de coisas diferentes que a gente observa no universo. Então, esse pensamento ele está todo presente em qualquer campo do taoísmo, em qualquer arte taoísta, em qualquer linha de conhecimento taoísta. E ela vai adquirindo a vestimenta adequada e a adequação Uhum. para as linhas específicas de conhecimento. Então, você vai desenvolver técnicas lá no Feng Shui, você vai desenvolver técnicas de abordagem na medicina chinesa, técnicas na estratégia, nas artes marciais, na prática de meditação, tudo. E essas técnicas todas, quando você vai ver a raiz dela, está tudo lá. Yin Yang, conceito de equilíbrio, 5 elementos, os 8 trigramas, 64 hexagramas, todos símbolos do I Ching. Na verdade, o I Ching é verdadeiramente a base, né? A raiz de todo esse conhecimento taoísta. Né? Fenomenal. E dá para sentir até mesmo quanto que a gente observa, até mesmo essa própria impasse que acaba surgindo, que eu vejo as pessoas discutindo ainda sobre espiritualidade ou psicologia, como se uma coisa fosse adversária ou rival da outra, mas quando a gente também observa historicamente, até uma coisa meio dialética hegeliana nisso, sabe? De movimentos de tese, síntese, uma tese e antítese que forma uma síntese que depois vira uma tese, uma antítese de novo. É tudo psicológico. Não é exatamente só psicológico. Uma união das duas coisas. E esse balanço, esse reequilíbrio que a gente vê nas Eu tenho, discussões que as eu pessoas tenho têm. um curso de introdução à filosofia taoísta e que ele tem 3 módulos. O primeiro módulo estuda o I Ching, teoricamente, né? O segundo módulo estuda basicamente as virtudes do taoísmo, então se fundamenta na medicina chinesa, no Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude. E o terceiro módulo, ele fala dos caminhos de transcendência. Né? Esse modelo é inspirado nas 3 obras do mistério, são as 3 obras assim, fundamentais do taoísmo, que é o I Ching, o Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude, e o Nanhua Jing, que é a obra do Chuang Tzu. Né?
Então, essas 3 obras do mistério são similares à imagem de uma árvore, onde o I Ching é a raiz, o Tao Te Ching é o tronco, e a obra do Chuang Tzu é a copa da árvore. Então, o Xing dá a base, penetra no mistério, dá sustentação a toda a manifestação. O Tao Te Ching dá a linha de conduta no mundo manifestado, o mundo que a gente vê, o mundo que a gente está. E isso dá a base para a gente penetrar no céu, né? Que é o caminho de transcendência que é proposto na obra do Chuang Tzu. E aí eu montei o curso nessa estrutura, né? Nos 3 módulos. E o terceiro módulo, que fala dos caminhos de transcendência, a primeira aula, na verdade, é um debate sobre exatamente espiritualidade, misticismo e religião. Olha. A gente conversa, tal, porque assim, a gente ouve muito falar dos temas e tudo mais, tal, mas a gente para pouco para refletir sobre o que cada um entende por espiritualidade, por misticismo e por religião, né? Assim, fica um território meio nebuloso quando a gente fala desses 3, porque a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro, né? Onde é que eles têm intersecção e onde um tem nada a ver com o outro, né? E vários anos dando essa aula, né? A gente vai vendo que as percepções, assim, a gente traz uma noção, assim, no senso comum, mas que fica muito bem visualizada, né, em teoria de conjuntos, né? Então, assim, você pega três círculos, né, e sobrepõe, e aí você vai ver assim, olha, tem parte do que a gente entende que é espiritualidade que conversa e tem uma parte em comum com o misticismo e outra parte com a religião. Né? Mas tem coisas que é da espiritualidade que não é do misticismo e não é da religião. Né? Por exemplo, a psicologia. Né? Porque psicologia, assim, a gente desenvolve de uma maneira um raciocínio, vamos dizer assim, científico, entre aspas, né? Sobre a nossa vida psíquica. Né? E isso não necessariamente é considerado misticismo e nem religião, né? Mas faz parte do desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa, aprimorar o seu próprio psiquismo. Sim. Né? Aí a gente vai ver misticismo. Misticismo bastante amplo, mas assim, misticismo tem a ver com das brumas, das névoas, que é um mistério. E dentro desse campo do misticismo, então, a gente pode colocar todas as práticas que, de alguma forma, acessam o mistério. Né? E dentro dos caminhos espirituais, a gente tem práticas propostas que acessam o mistério. Acessam caminhos, coisas que a gente não explica direito, ou um explica de um jeito, outro explica de outro. Tá? E isso faz parte, é da natureza do mistério, a gente não vê por inteiro. Né? E tem coisas de práticas do mistério que não tem a ver com desenvolvimento espiritual, é só prática de mistério mesmo. Né? E a religião também, né? Ela tem contato lá com desenvolvimento espiritual, ela tem contato com o misticismo, tá? Mas tem partes da religião que são dela. Né? A parte institucionalizada, dogmática que se forma da religião pode deixar de ser espiritual, né? E pode deixar de lado as práticas místicas. Né? Então, a religião ela vai se formar assim, a partir do quê? Ela se forma principalmente a partir de experiências de grandes mestres, de grandes pessoas que se desenvolvem muito. E aí, como não dá para passar o desenvolvimento pronto para outro, quer dizer, eu não vou no supermercado para comprar desenvolvimento espiritual, né? Pronto, não é pílula. O que esses mestres passam para a gente são o quê? São caminhos, são técnicas, né? São processos que ele fala assim, olha, eu trilhei isso. Se você trilhar uma coisa parecida, talvez você tenha um tipo de experiência parecida. Né? E na medida em que você cria essa via técnica, cria esse caminho, e várias pessoas trilham esse caminho, né, isso passa a ser um sistema. E a hora que você institucionaliza esse sistema, aquilo vira uma religião. Né? Que é a parte do caminho de alguém para se reconectar, se religar com aquilo que é original, aquilo que é divino dentro da nossa existência. Então, é um processo que vai institucionalizando. E aí, nesse processo de institucionalização,
a gente pode se desprender, assim, se distanciar, inclusive, do sagrado, que é justamente a possibilidade de eu viver a experiência mística. Aí eu fico preso no dogma e não consigo vivenciar a experiência mística. Tem a história do gato no templo, no ashram, né? Tinha um ashram hindu, tinha um mestre assim, muito elevado, tinha vários discípulos, e esse mestre, ele gostava de gato, e ele tinha um gato, que na hora da meditação, né, ele se colocava lá para meditar, o gato entrava no ashram, né, e ficava meditando, ficava sentado lá do lado do mestre, enquanto estava lá meditando. Né. E aí, assim, passou-se muito tempo, o gato sempre lá praticando meditação junto com todo mundo, né? Aí um dia o mestre morreu, ascensionou, foi embora, né? E daí elegeram um novo mestre, o sucessor, né? E o gato estava lá também. Então, ia meditar, o gato continuava lá, né? Aí o que aconteceu foi que o gato morreu, né? Aí o gato morreu, e aí o pessoal falou, não, precisamos encontrar outro gato, né? E aí encontraram outro gato, né? E aí virou a tradição, é que na meditação sempre tinha um gato. Sim. Né? Mas assim, isso é só forma. Foram coisas que aconteceram juntas. Exatamente. Né? Não tem a ver com a prática, mas aquilo virou a forma e começou a se endeusar a forma e se perdeu a essência, né? Se distanciou da essência. Sim. Então isso pode acontecer no caminho da religião. Não necessariamente acontece, né? Mas pode acontecer. Né? Você descreveu o que a gente chama na matemática de diagrama de Venn. Isso. Que é esse diagrama que combina ali grupos, vê o que tem de exclusivo, de interseção dos grupos. Mas eu vou fazer uma pergunta que é: você sente que esses diagramas, né, esses grupos desse diagrama de Venn, existe uma manifestação deles que pode ser isolada? Tipo, tem como a pessoa se conectar exclusivamente com a espiritualidade, exclusivamente com o místico, exclusivamente com a religião? Ou funciona mais como um nó górdico, que é aquela coisa que é um tipo de nó, que nem o Lacan fala disso sobre o real, o imaginário, e um outro território. A ideia de que são três coisas que de alguma forma vão estar sempre se manifestando juntas. A gente pode estar mais num lugar, mais focado no outro, mas sempre vai ter um elemento do outro lado amarrando e conectando junto na experiência. Faz sentido o nó? Vou te dar uma resposta bem taoísta, que você já conhece. Né? Sim, não, talvez, depende de como você olha, né? Eu também sou engenheiro, eu adoro gráfico, né? E eu sou professor de Xing, eu adoro diagrama. Né? E eu tanto gosto deles que eu dou aula com um deles aqui atrás de mim. Sim. Né? Que é o próprio Tai Chi. Sim. O Tai Chi, ele é uma representação da união do Yin com o Yang. Tá? E eles juntos, essa dualidade forma a unidade. Tá? Só que nesse diagrama, você vê que assim, é muito claro onde começa o Yang e onde termina o Yin. Mas na natureza, não é bem assim. Né? Porque como eles estão misturados, às vezes você vê o Yang bem separado do Yin. E o Yin bem separado do Yang. Né? Mas às vezes você vê os dois assim meio misturados, e aí é meio Yin, meio Yang, então a coisa fica meio indefinida. Né? Isso a gente vê muito, por exemplo, ao longo do dia. Meio-dia é claro, não preciso ter dúvida, é claro. Meia-noite é escuro, também não tenho dúvida. Tá? Agora, 6 da manhã, 6 da tarde, que é a hora que está amanhecendo, é meio escuro, meio claro. E a hora que está anoitecendo, é meio claro, meio escuro. O Yin e o Yang, eles estão ali em uma transição, está lá meio indefinido. Tá? Então, a gente tem regiões onde eu vou conseguir identificar claramente o que é um e o que é o outro. E tem outras regiões onde esse encontro cria uma coisa meio difusa. Sim. Né? E a transição dessa parte mais clara e especificada, bem definida, para outra que é meio indefinida, ela não é necessariamente também assim como um corte. Ela também é um processo. Tá? Então, é como se eu olhasse aqui o Tai Chi vendo, olha, tem uma parte que eu enxergo bem a diferença de Yin e Yang. Tá? Mas, dá uma olhada na linha que separa
o yin do yang. Então você consegue. O yang é o claro, o yin é o escuro. Aí você tem uma linha que separa os dois. Aí a pergunta é: essa linha, ela é yin ou ela é yang? Difícil. Olha como é taoísta isso. Sim. Aí eu vou tentar interpretar isso pensando no quanto que eu tenho que ter uma referência para entender se o que que a linha tá. Eu tô colocando a linha em relação ao quê? Para poder entender se ela vai ser yin ou yang. Fez sentido a minha resposta? Sim, e eu vou te dar outros sentidos ainda. Aham. Ela está lá conectando o yin e o yang. Então, se Aham. ela está conectando o yin e o yang, ela tem algo de yang, mas ela também tem algo de yin, simultaneamente. Uhum. Então, ela é yin e yang. Só que ela não é nem yin, nem yang só. Então, esse Entendi. centro, ele tem uma questão que assim, ele é a referência, essa linha que me delimita o que é o yin e o que é o yang. Essa linha, ela é yin e é yang simultaneamente, mas ela também não é nem yin, nem yang, né? Tudo isso ao mesmo Entendi. tempo. Sim. Então, quando você me pergunta assim, olha, essas interseções, a gente vai ser assim, vai ser bem delimitado? Sim, porém não. Tá? Tem umas áreas em que o encontro pode ficar meio nebuloso. Tá? Eu não consigo entender direito onde começa um, onde começa o outro, onde é que eles se terminam, mas tem Sim. outras coisas que são bem claras. Né? O meu pergunta também se conecta com a ideia de se esse é um tripé que em alguma medida é esperado de ser vivenciada dentro da jornada. Porque, por exemplo, quando a gente busca criar qualquer forma de ajudar pessoas em coletivo a trilharem um caminho que a gente quer dizer que é focado no tema da espiritualidade, do autodesenvolvimento, do autoentendimento, do autoconhecimento. É difícil a gente conseguir conceber isso sem, em algum sentido, a gente também ter referências de quais são experiências, de quais são trajetórias que a gente se embasa junto naquilo que a gente está estudando como espiritualidade. Então vai ter um elemento de religião provavelmente envolvido, mesmo alguém que está querendo dizer que está buscando apenas o objetivo da espiritualidade. E espiritualidade per si, enquanto estudo de si, totalmente desconectado da experiência do contato com o mistério, da área mística, também fica empobrecido, pelo menos na percepção que eu tenho. Eu comento mais se você concorda ou se você tem uma outra visão sobre esses três elementos, né? O elemento da espiritualidade, do misticismo e da religiosidade. Eles estão sempre de alguma forma se manifestando com algum grau de conexão entre eles ou tem como estar só em um fechado e só no outro fechado? De novo, pensamento taoísta. Sim. Né? Eu vou ver espaço para todas essas manifestações. Eu posso ter um caminho espiritual que não conecta misticismo e não conecta religião? Sim, na medida em que eu trabalhar com o meu conhecimento, meu autoconhecimento, um senso de ética que respeita os outros seres, cria uma base para eu ter uma relação harmoniosa, me desenvolvendo, beneficiando outras pessoas. Eu posso criar todo um conjunto de valores que me torna espiritualmente melhor, sem ter qualquer prática mística e sem ter contato nenhum com religião alguma. Eu vejo isso possível? Eu vejo. Né? É possível uma religião sem prática mística e sem espiritualidade? Tem. Aí você me pegou porque sim. Sim, Isso é bem sim. evidente. Você pode ter, assim, na parte institucionalizada, alguém que fica preso só a dogmas, né, que prejudica as pessoas por uma falta de consciência, que é uma espiritualidade obscura, e que não tem nenhum tipo de experiência mística, passa a ser só formal, um culto à forma. Né? Então dá para ter esse campo religioso sem misticismo e sem. Dá também. E dá para ter um campo místico sem religião e sem espiritualidade? Também dá. Né? Também dá. Você pode usar ferramentas místicas, ferramentas do mistério, inclusive para prejudicar outras pessoas. Né? E sem respeito a entidades espirituais, porque você se considera o máximo do suprassumo, porque consegue dominar aquela força natural. E aí você vai ter um misticismo
desprovido de referência religiosa e de espiritualidade. Né? Dá para ter dois sem o terceiro? Dá para ter dois sem o terceiro. Então, assim, eu vejo inúmeras possibilidades. Né? A natureza, ela é muito criativa. Né? Só com base 2, ela faz uma miríade de coisas. A gente também, com base 2, a gente faz computador, equipamento eletrônico, né? Imagina quando tiver computador quântico, né? Que daí já não é base 2, né? É base dupla, daí o negócio vai ficar maluco, né? Sim. Mas assim, só com base 2 a natureza já barbariza, né? Então, todas essas possibilidades, na minha cabeça, assim, pensando de forma taoísta, sim, tem espaço para tudo isso, né? Agora, a grande mensagem acho que do taoísmo é assim, a consciência da minha natureza. Os caminhos, eles são possíveis em várias direções, de várias formas, em vários territórios, em vários elementos diferentes. A questão é, qual a minha natureza? O tal dentro de mim, ele faz eu pulsar de que forma? Né? Ele me impele a buscar que tipo de nutrição, que tipo de desenvolvimento. Né? E isso, quanto mais eu conseguir ouvir essa voz interna do tal pulsando dentro de mim, mais eu vou ter condições de olhar para esse mundo externo e ver onde é que tem caminho para eu poder expressar o tal dessa forma que pulsa dentro de mim. Né? Que daí é me harmonizar com o caminho. Né? É o meu caminho. Então, inúmeras práticas que a gente tem para o autoconhecimento, para quê? É só para se conhecer? Não, é para se conhecer. E a gente também fala de estudar o mundo. Então, tem que estudar para fora, tem que estudar para dentro, para ver o quê? Assim, como é que eu harmonizo esse interior com o exterior? Como é que eu procuro nesse exterior os caminhos que vão permitir a melhor fluidez disso que eu encontro dentro? Onde é que eles vão fazer o melhor tai chi, o melhor yin yang, o melhor balanceamento, né? Essa acho que é a grande mensagem, a grande sacada, né, em síntese, do taoísmo, né, que é expressa aqui no símbolo do tai chi, aquilo que sai de mim. Né? Fenomenal. E sobre a sua história, tem mais capítulos que você queira mencionar a respeito da sua experiência com a sua jornada, do seu desenvolvimento? Eu lembro que teve um momento aqui que você falou que você também viveu uma experiência de uma certa crise que te levou a investigar e buscar esses conhecimentos. Você pode comentar um pouco disso? Na verdade, quando eu estava no banco, né, eu tinha acabado de sair da Unicamp, então você imagina, eu saindo todo idealista lá da Unicamp, né, e entrando no mercado de trabalho, eu vim trabalhar em São Paulo, no Largo São Bento. Né? Então, eu ia trabalhar engravatado no banco multinacional, todo acarpetado, né? Com ar-condicionado. Aí, na hora do almoço, descia e aí saía lá no Largo São Bento, assim, e via um monte de indigente, cheiro de urina, um monte de gente ali com cara de estressado, aquele ambiente quente, né? E aí eu fiquei em crise pessoal, né? E ali, quando um amigo me levou para fazer aula de Tai Chi Chuan, né, ali eu me senti muito bem. Né? Fazia muito sentido o que eu estava experimentando na prática, que me deixava bem, e fazia muito sentido o que eu ouvia do professor, né, em termos da teoria, vinculando aquela prática. Né? E aí, assim, eu simplesmente fui caminhando nessa direção. E caminhando nessa direção, fui entrando cada vez mais, entrando cada vez mais, e entrei bem, né? Hoje estou aqui, assim. Foi meio natural esse caminho, e inesperado, né? Mesmo quando a gente foi para Taiwan, nosso mestre tinha falecido. E imagina, eu trabalho com essa cultura chinesa, eu não sei falar chinês, né? Mas eu trabalho com cultura chinesa, com taoísmo. Né? E aí, quando a gente foi para Taiwan, nosso mestre era chinês, falava chinês fluente também, tudo bem, mas a maioria dos alunos dele eram brasileiros. Então, ele dava aula tudo em português. A gente aprendeu toda essa cultura chinesa em português.
E aí, quando fui lá para Taiwan, né, eu tive uma experiência assim, bastante diferente. Porque lá eu vi um taoísmo completamente diferente do que eu tinha visto com o mestre aqui, o mestre Shen, aqui no Brasil. Né? E lá a gente via os templos, assim, os templos não tinham sacerdotes. Né? Você tinha um monte de templo. O templo lá era igual boteco no Brasil. Né? A cada esquina tem uns três. Né? Aham. E que qualquer pessoa pode ir lá na sua garagem, monta lá um altar, um templo, e deixa lá incenso para o pessoal queimar, fazer oferenda lá para a divindade que a pessoa coloca. E tem uns oráculos de altar que você usa também para fazer pergunta e conversar com a divindade. E isso fica aberto. O pessoal, quem vai lá, faz o jogo, oferece incenso, faz oferenda de dinheiro e vai embora. E tem um monte desses templos que eles chamam de queimar incenso. E mesmo templos grandes também, né? Muitas das cerimônias elas são fechadas, só para os sacerdotes, né? O público não assiste, Uhum. né? E outras vezes também se montam, você tem rituais por encomenda, que daí empresa ou grandes pessoas que são mais ricas encomendam, e aí eles fecham grandes espaços, assim, montam altares que são móveis, né? Monta, faz um monte de cerimônia e depois desmonta, né? Uhum. Isso é muito comum, muito praticado lá. Então, quando eu fui para lá foi um choque, né? Assim, eu sempre ouvi falar do taoísmo como uma das principais virtudes do taoísmo sendo a simplicidade. E a parte mais religiosa, né, a parte da teologia taoísta e os rituais lá, eram muito complexos. Eram muito complexos. Falando, caramba, cadê a simplicidade? Né? Não estava conseguindo enxergar a simplicidade, né? E não estava entendendo. E o mestre lá nos levou para conhecer vários templos diferentes. E aí teve um grande templo que a gente foi lá, um templo do rei de Jade, que tinha vários pavilhões, e num desses pavilhões tinha uma divindade, que é a Dongmu, que é uma divindade tem vários braços, né? Mãe das constelações, que é, vamos dizer assim, ela é muito cultuada, principalmente por quem trabalha com oráculos, né? E nesse pavilhão também tinha outras divindades. E aí o mestre explicou: esse daqui é a Deus da prosperidade, todo mundo vem aqui fazer, é a divindade mais popular quase lá, né? Que vai pedir prosperidade. E aí ele falou: essa outra divindade aqui é o Wensan. Aí quando ele falou Wensan, e ele explicou: olha, essa divindade as pessoas vêm quando quer passar nas provas, passar na faculdade, né, que o filho vá bem na escola e tudo mais. É uma divindade que ajuda nos estudos. Né? Uhum. E ali naquela hora me caiu uma ficha, porque o Wensan é uma estrela que a gente estuda na astrologia chinesa, de Weidou Sul. Tem um monte de estrelas, a gente faz um mapa natal, dados de nascimento da pessoa, e plota as estrelas nos vários palácios. E essa estrela, o Wensan, é uma estrela que está relacionada com os estudos. Quando você tem ela posicionada nos seus palácios pessoais, ela te ajuda na literatura, na escrita, na interpretação de textos, provas e tudo mais, né? E ali eu estava vendo que, puxa vida, aquilo que na cultura da astrologia eu trabalho como uma estrela, uma força, né, cósmica, ela é representada como uma divindade e cultuada como uma divindade. Então, foi ali que fez o link. Né? Porque o taoísmo é uma tradição espiritual toda assim, vinculada na busca pela harmonia com esse mundo natural. Uhum. Busca isso de várias formas, harmonizando ali na saúde, no ambiente, através do feng shui, né? Na estratégia, até mesmo a arte marcial do Tai Chi Chuan é uma arte que você não ataca, né? Você entra em harmonia com o oponente, né? E, e ali também é quando a gente faz a leitura de um mapa astrológico, a gente está tentando se harmonizar com o caminho que o nosso mapa de destino aponta, né? Uhum. Orienta. Então, assim, é uma constante busca por essa harmonia.
E aí, na hora que eu via a parte, as divindades como sendo representações dessas forças naturais, aí fui entender que, puxa vida, essas forças naturais, elas são consideradas divinas. E aí, você antropomorfiza, você coloca numa forma humana para ficar mais próxima, Sim. e você faz a reverência para ela, demonstrando o seu respeito, e a essa força você pede ajuda naquele tema que você está interessado. Né? Então, é uma outra maneira de viver e de se comunicar com essa natureza. Tá? Uhum. É a única? Não, mas é uma maneira. E para muitas pessoas é a maneira que faz sentido. Né? Para outra pessoa, não. Colocar a divindade, ficar fazendo cantos, não, cerimônias assim, não, não. Por quê? Porque eu me relaciono direto com a força, para mim é a natureza, e aí faz mais sentido. Tá tudo bem. Né? Por mais que Sim. tá tudo bem. Né? E aí um quer viver a espiritualidade estudando textos clássicos, o outro quer estudar a espiritualidade fazendo magia. Né? O outro quer saber de espiritualidade ajudando as pessoas, curando as pessoas. Né? O outro quer poder orientar as pessoas no seu caminho de destino. O outro quer fazer artes marciais, quer brigar, bater, ou não bater e não brigar, e alguma coisa assim. Tem coisa para todo mundo. Uhum. Né? Então, a grande mensagem volta sempre essa. Qual é o que a natureza dentro de mim pulsa? Tem certo e sem errado. O que ela pulsa? Né? O que ela faz? O que ela me faz buscar? Né? E Uhum. aí, assim, tendo essa consciência e me direcionando para onde ela ilumina, a gente vai conseguindo se harmonizar melhor na própria caminhada. O que eu gosto muito, toda vez que eu entro em contato com o taoísmo, é essa sensação de uma pluralidade na unidade. Isso, isso. Você descreveu o Tai Chi. Tá? O Uhum. Tai Chi é um círculo e que tem aqui o peixinho Yin e o peixinho Yang. Tá? O Tai Chi é um símbolo da unidade. E aí essa unidade, ela é formada pela dualidade, o Yin e o Yang que se juntam. Só que o Yin e Yang, dependendo de como eles se juntam, eles formam uma coisa diferente. Tá? Que é a relação entre o Yin e o Yang vai gerar alguma coisa diferente. Então, isso é a própria gênese taoísta. O Tao gera o 1, 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10 mil coisas. Então, os inúmeros 3 que podem ser formados pela união de Yin e Yang formam as 10 mil coisas, ou todas as coisas. O Tai Chi, ele simboliza tudo isso. A unidade, a dualidade que entra em equilíbrio, o 3 formado pela união do Yin com o Yang, e todos os 3 possíveis que são todas as coisas. Uhum. Então ele é o símbolo da unidade, da dualidade, triplicidade, multiplicidade, e para ele existir precisa ter o zero aqui, né? O espaço para ele poder existir. Então ele também, só que a gente não vê o zero. Mas por Aham. quê? Estou vendo as manifestações, tá? Sim. Mas o zero está aqui, né? Então tudo isso é o tal, tudo isso é o tal. Né? Tem uma teoria matemática que foi empregada para tentar dar uma definição rigorosa para os números que me conecta um pouco com. Até mesmo com essa questão de criação de diagramas e diagramas de Venn, que é a ideia de considerar a construção dos números a partir de começar com um grupo vazio. Um grupo que não tem nada, um círculo vazio que não tem nada dentro dele. E aí, o próximo número que a gente tem seria um grupo que contém esse círculo vazio. Show de bola. O próximo valor que a gente vai ter, né, como a gente tem o 0, tem o 1, tem o 2, ele vai vir a partir de um grupo que contém o grupo vazio original e um grupo que contém o grupo vazio. E o próximo número 3 vai ser os vazios, 0, o que contém um grupo que tem um grupo vazio, e o grupo que contém o grupo que tem um grupo vazio, mas o grupo que tem um vazio dentro. E aí você vai compondo cada vez mais os algarismos, os números, de uma definição rigorosa, a partir dessa noção de começar como 0 como sendo vazio, e os outros números como sendo grupos que contêm o grupo anterior. Isso é a Me própria lembrou tudo. ideia. É a própria ideia, é a cosmologia taoísta isso. Aham. A partir de zero forma o 1, 1 forma o 2, 2 forma o 3, 3 forma todas as coisas. E aí, isso daqui você tem o caminho da manifestação. Isso é legal. Porque Aham. a partir desse zero,
você começa a ter manifestações. 1, 2, 3, 4, 5, vai multiplicando exponencialmente, e quanto mais você vai para lá, mais você vai tendo diferenciações. As diferenciações são fragmentações dessa unidade. Né? As fragmentações, elas são muito menos potentes do que a unidade. Tá? E as fragmentações, as separações, elas estão muito vinculadas com a ideia de, para a gente que é ser vivo, de morte. Porque quando a gente está vivo, a gente junta um monte de coisa para estar aqui como ser vivo. A gente junta um monte de substâncias materiais, fluidas, energéticas e abstratas e espirituais. A gente junta tudo isso para formar eusão aqui, ser vivo. Todos esses elementos, eles se integram de uma forma dinâmica que viabiliza esse estado de ser vivo. Quando a gente morre, parte psíquica vai uma parte para o céu, outra para a terra, outra sai voando, parte energética se dissipa no ambiente, né? A parte física ela vai se fragmentando até virar pó. Então, quando a gente morre, a gente vai para o caminho de fragmentação. E quando a gente está vivo, a gente vive um estado de integração. Então, quanto mais eu me dirijo para a fragmentação, mais eu me dirijo para a morte. Quanto mais eu me dirijo para a integração, mais eu me dirijo para a vida. Isso vira um princípio lógico a partir desse desenho. Sim. E aí, os caminhos espirituais taoístas, os caminhos das práticas taoístas, buscam o quê? Integra. Traz a tua mente para sentir a tua energia no teu corpo aqui e agora. Tá? Isso é um exercício para te levar para esse estado de integração. Né? Por quê? Porque esse estado é o estado que cultiva a vida. Quando a gente se dirige para o outro estado de fragmentação, ele nos dirige para o sentido da morte. Tá? As coisas que eu faço no dia a dia me dirigem naturalmente para a manifestação e para fora. Então, eu preciso ter algum outro tipo de caminho que também me leve para dentro, para não ir para lá muito rápido. Os mestres taoístas queriam saúde e longevidade. Né? Então, assim, para poder viver bastante, eu tenho que estar sempre voltando aqui para esse estado de integração. A gente chama isso também em outras teorias, né, de entropia e negentropia. Olha Que são dois termos que... Entropia já é um termo mais famoso para falar sobre esse estado de tendência à dispersão da energia e da informação. E o quanto que o próprio fenômeno da vida, ele mostra um exemplo contrário a essa tendência que parece ser uma tendência geral das coisas irem se dispersando e se fragmentando, que é um estado de organização da matéria a partir da estrutura de um organismo, de organismos vivos, da própria dinâmica vital ecológica que a gente tem, né, no mundo. A ideia de entropia e o que, entre aspas, organiza e faz o contrário da entropia, que seria a negentropia. Sim. Que é uma coisa que me veio à mente quando você comentou sobre esse tema. Que é curioso o quanto que as pessoas, eu acho que elas não têm consciência do quanto que elas permitem que a mente delas, a experiência delas de fenômeno de mundo, acaba sendo uma experiência de dispersão muito frequente. Né? A pessoa dispersa. É a contraposição entre a dispersão e a atenção plena e a concentração. Faz sentido isso que você está falando sobre essa integração que a gente busca ao longo da vida, de ter uma mente mais integrada, que é uma mente que ela não está fragmentada e por isso ela não está tanto nessa tendência à dispersão, não só da dispersão de atenção, não é uma questão de ficar cobrando das pessoas, sejam sempre concentrados, atentos, produtivos. Não, tem a ver também com uma dispersão interna, uma tendência a uma fragmentação interna que as pessoas têm e que a nossa experiência, muitas vezes, com a espiritualidade busca a gente conseguir ter uma integridade interior. Faz sentido isso? Sim, então, e é isso que eu estava falando nesse trabalho das práticas taoístas que nos orientam para buscar essa reintegração, não só da mente. Uhum. Nossa mente é igual a medusa, né?
A gente manda um monte de cobrinhos para cada cobrinha uma atenção diferente, né? Igual o Aham. Windows também, que você abre um monte de abas ali, né? Um monte de janelas e fica trabalhando com um monte de coisa em paralelo. Só que isso faz o quê? Isso dispersa. E quando dispersa, a energia diminui, tem Uhum. mais desgaste, a atenção também diminui, a consciência fica enfraquecida, porque tem que prestar atenção em várias coisas, né? E nesse trabalho de reintegração, você traz as cobrinhas de volta, integra, né? Você traz a energia que estava dispersada, você traz de volta e reintegra. Então você reabastece, tá? Mas você reabastece para quê? Você reintegra para quê? Para continuar no mundo que a gente está e que leva a gente para a fragmentação. Então, eu não preciso ficar só na concentração e eu não preciso ir só para a dispersão. Na verdade, Yin Yang é justamente o pulso de ir para fora e voltar para dentro. Né? Venho para dentro, eu cresço, tenho energia, tenho consciência, eu vou para fora. Uhum. Ajo, disperso, enfraqueço, daí eu recolho de volta para fortalecer de novo. Depois eu vou para fora, faço e aconteça. Depois eu volto. E esse é o pulso. Né? Esse é o pulso que faz com que eu conecte o mundo interior com o mundo exterior e eles virem um tai-chi, virem uma unidade harmônica e dinâmica, está sempre pulsando, está sempre rodando. Né? Fenomenal, Wagner. Eu agradeço muito esse nosso momento de diálogo, que vai, né, agora as pessoas vão estar assistindo aqui o final dessa nossa gravação, desse encontro, no canal da Escola Causofia, e já deixo também esclarecido o convite para todo mundo que vai ter uma aula de taoísmo do Wagner dentro do espaço da Escola Causofia, onde a gente vai pegar esses temas e vai provavelmente trazer uma base fundamentada, fortalecida para as pessoas que estão lá dentro da escola. E vou chamar a galera para poder trazerem bastante dúvidas. Sim, opa, uma Muitas perguntas delícia. para a gente discutir, conversar, para a gente poder ampliar e continuar esse nosso diálogo, continuar essa nossa conversa. Sim, Eu muito bom. Vou agradeço. trazer o Taiti, porque o Taiti responde todas as perguntas. Sim. Fenomenal, amigo. Eu agradeço muito a sua participação e dou um minuto se você quiser deixar um recado final para as pessoas, algum convite para elas poderem saber como que elas te encontram, como que elas conhecem, como que elas acessam o seu Sim, trabalho. legal. Então, a gente tem, como eu disse no meio da conversa, a gente tem uma plataforma de ensino digital que se chama Taoísmo Online. Se você digitar taoísmo.online, já vai cair lá. Né? E lá a gente tem os vários cursos de taoísmo, tem o curso de introdução à filosofia taoísta, a gente tem práticas de meditação, tem os cursos de Xing também, que pode estudar um monte do I Ching para entender essa dinâmica de Yin Yang. A gente tem os cursos de Qigong, também, que são as práticas taoístas de cultivo, da saúde, longevidade, uma consciência mais expandida e integrada, né? E assim, tem muita coisa interessante. Tem vários vídeos que estão gratuitos lá dentro da plataforma e também vários cursos que você pode acessar pagando os cursos, tal. Dá para se desenvolver bastante em todos esses sistemas, tá? E como atuação profissional, eu sou consultor de Qin profissional, né? Também faço mapa astrológico chinês, né? E trabalho também com acupuntura, né? Além de ser psicólogo. Então tá tudo junto, assim, né? Uhum. Mas o carro-chefe mesmo de atuação profissional é o Qin e a astrologia chinesa, né? Mas os cursos e as palestras que vira e mexe eu estou dando também, né? Na área do taoísmo e desses outros temas. Fantástico. Vou deixar os links para suas redes também na descrição desse episódio para as pessoas encontrarem. Mais uma vez eu agradeço também as pessoas que acompanharam essa gravação e deixo aqui o meu abraço e o meu até por acaso. Um grande abraço e até a próxima. A gente segue se vendo no caminho. Fenomenal.